Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, o vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente. Nós não queremos fazer um review dessa obra, mas eu quero apresentar um pensamento que está dentro dessa obra, que é o seguinte pensamento, que os resultados de ser cheio da palavra são os mesmos resultados de ser cheio do Espírito Santo. Então, quem é cheio do Espírito Santo precisa também ser cheio da palavra. E quem é cheio da palavra também precisa ser cheio do Espírito Santo. Essa obra nós temos um review aqui em nosso canal, comentário bíblico Lar, Família e Casamento, fundamentos, desafios e estudo bíblico teológico prático para líderes, conselheiros e casais do Dr. e pastor David Merck. Eu recomendo este livro muitíssimo e também, se você puder adquirir outros livros do Dr. David Merck, ele tem alguns livros também em conjunto com a sua esposa, Carol, você adquira, E aqui na descrição do vídeo nós vamos deixar um link, caso você queira adquirir. Aproveito para convidar você a se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar e deixar o seu comentário. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha aqui? Eu vou começar de trás para frente. Esse comentário você vai poder ver no review depois. Eu vou deixar no final aqui do vídeo e na descrição o link do review que eu fiz do material. Ele vai comentar textos relativos à família. Tá? E aqui então ele está comentando os textos de Efésios capítulo 5 e Colossenses capítulo 3. E ele vai falar o seguinte, aqui ele está comentando Efésios, página 553. No texto paralelo de Colossenses vemos a mesma sequência. Só que naquele texto, relacionamentos saudáveis no lar são o resultado da habitação da palavra. A palavra habite traz a ideia de ficar em casa, à vontade. Novamente, uma reversão dos efeitos desastrosos da queda está em vista. Quando o Espírito de Deus usa a palavra de Deus para moldar o caráter dos filhos de Deus, seus lares voltam a aparecer com o plano original para a família no Jardim do Éden. O marido se transforma no Adão que o primeiro Adão nunca foi, e a mulher se transforma na Eva que a primeira Eva nunca foi. Virando a página aqui, nós temos essa tabela comparativa, você deve estar enxergando aí, tá? Então, nesta tabela comparativa, nós temos aqui os dois textos, Efésios 5, 18 a 6, 9, Colossenses 3, 16 a 4, 1. São epístolas gêmeas, ambas escritas pelo apóstolo Paulo, quando ele estava na prisão, e ele tinha o mesmo raciocínio quando escreveu esses trechos de ambas as cartas, Então, veja aqui nessa tabela, ordem, resultados e evidências. Então, qual é a ordem? Enchei-vos ou sede controlados pelo Espírito. Efésios 5,18. Aqui, qual é a ordem? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Colossenses 3,16. Os resultados do controle do Espírito e da habitação da palavra. Adoração, exortação, gratidão e submissão. Os mesmos resultados que a habitação, o ser cheio da palavra produz. E quais são as evidências de estar cheio do Espírito ou de estar cheio da palavra? Para as esposas submissas, de acordo com o que a palavra de Deus fala em submissão, o conceito de submissão da palavra de Deus ele é totalmente diferente do que temos em mente hoje em dia quando falamos em submissão. Por isso, muitas vezes, quando as pessoas chegam até estes textos que usam essas expressões da submissão da esposa ao marido, elas já chegam e tomam um susto, Mas o conceito e o desdobramento desse conceito na passagem é totalmente diferente do que o pensamento desta palavra, o significado desta palavra nos dias de hoje, tá? E esse livro também aborda isso. Esposas submissas, maridos que amam, filhos obedientes, pais que treinam, trabalho diligente. Está falando das consequências, ou melhor dizendo, das evidências de ser cheio do Espírito na família e no trabalho. Porque lá no final dessa passagem fala também de servos, que é o contexto cultural da época. Os mesmos resultados nós encontramos naquele que é cheio da palavra. Esposas submissas, maridos que amam, filhos obedientes, pais que treinam, trabalho diligente. Olha que coisa maravilhosa. Então, o que eu quero falar aqui? A minha abordagem não vai ser apenas aqui para a família, apesar de esse ser um livro especificamente para a família, mas eu quero dizer para você que se você quer ser alguém cheio do Espírito Santo, você tem que mergulhar na palavra de Deus. Nós, especialmente nós pentecostais,
Muitas vezes somos ensinados ou somos levados a buscar apenas as coisas que nós chamamos de espirituais, como a oração, o jejum, a consagração, os dons espirituais, falar em línguas, profecia e assim por diante. Mas a palavra foi produzida pelo Espírito através de homens de Deus que foram inspirados por Deus. Então não basta apenas você ser cheio do Espírito do que diz respeito aos dons espirituais, a línguas estranhas, a profecia e aos outros dons que você pode ter caso o Espírito Santo reparta com você, conceda a você. Eu e você também precisamos ser cheios da palavra de Deus, do conhecimento. Como diz o apóstolo Pedro, crescei na graça e no conhecimento. Temos que crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus também. Há uma analogia que costuma ser feita em alguns círculos cristãos, de que o cristão é como um pássaro de duas asas. Ele tem uma asa que é a asa da graça e outra asa que é a asa do conhecimento. Essas asas, elas têm o mesmo tamanho, têm o mesmo peso, elas realizam juntas a mesma função. E é esse o objetivo deste vídeo, que eu usei este comentário como base para apresentar, de que precisamos ter não apenas crescimento na graça, mas também precisamos ter crescimento em conhecimento. Adquira conhecimento, como a palavra de Deus diz sobejamente, né? Que nós temos que adquirir o conhecimento de Deus. Então, leia a Bíblia, medite na Bíblia, estude a Bíblia, leia bons livros cristãos, e aqui nós temos algumas indicações no nosso canal. Estude teologia, adquira materiais teológicos, se aprofunde. E enquanto você se aprofunda no conhecimento, também não esqueça de se aprofundar na graça. Não esqueça do seu, não vou dizer dever, mas da disciplina da oração, da disciplina do jejum, das disciplinas espirituais que precisamos nelas nos exercitar dia após dia. E eu quero encerrar o vídeo indo lá para a introdução do livro, em que nós temos aqui uma referência a esse tema que ele vai abordar lá na frente, tá? E aqui ele traz uma frase muito interessante, agora, claro, aplicada ao lar, tá? E na realidade ela se aplica a todas as áreas da nossa vida. Qual é essa frase? Esta aqui, onde eu estou apontando a caneta. Se o Espírito me controlar, e onde você lê Espírito, você pode também ler a palavra. Se a palavra me controlar, os resultados serão vistos no meu lar. E não apenas no meu lar, o lar é o primeiro lugar onde os resultados serão vistos, mas na minha igreja, na minha família, falando de um ambiente familiar mais amplo, pais, primos, sobrinhos, etc., vizinhos, amigos, os seus colegas de trabalho, todos verão os resultados quando o Espírito Santo controlar você, quando você for cheio do Espírito. Porque isso que significa ser cheio do Espírito, é ser controlado pelo Espírito, é ser guiado pelo Espírito, é andar no Espírito. Isso também requer que você seja habitado e cheio, saturado da palavra de Deus. Era isso, meus irmãos. Obrigado por você ter ficado até aqui nesse vídeo. Estamos aguardando a chegada de alguns materiais para fazer novos reviews aqui no canal. Enquanto isso, vai assistindo outros vídeos, né? Nosso canal já está adquirindo alguma envergadura, ele ainda é pequeno, mas aos pouquinhos ele está crescendo. Falando nisso, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu joinha, compartilhar o vídeo e deixar os seus comentários. Era isso. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo, cresça na graça e no conhecimento e que Deus te abençoe.